A propriedade murada e gradeada dos McGrath era um mundo particular, protegido e privado. Naquele crepúsculo, as janelas com mainéis da casa em estilo Tudor brilhavam como joias em meio ao exuberante paisagismo do terreno. Folhas de palmeiras balançavam lá no alto, velas flutuavam na superfície da piscina e lanternas douradas pendiam dos galhos de um imenso carvalho. Garçons de preto circulavam pela multidão bem vestida, carregando bandejas de prata repletas de taças de champanhe, enquanto um trio de jazz tocava baixinho em um canto. Aos 20 anos, Frances Grace McGrath sabia exatamente o que se esperava dela naquela noite. Deveria ser o retrato perfeito de uma jovem bem educada, sorridente e serena. As emoções rebeldes precisavam ser contidas e escondidas, suportadas em silêncio. As lições que Frank aprendera em casa, na igreja e na escola para moças Saint Bernadette haviam incutido nela um rigoroso senso de decoro. A agitação que se espalhava pelo país naquela época, a raiva que explodia nas cidades e nos campi das universidades, eram um mundo distante e estranho para ela, tão incompreensível quanto o conflito no remoto Vietnã. Ela circulou entre os convidados, bebericando uma Coca-Cola gelada e tentando sorrir, parando vez ou outra para puxar papo com os amigos de seus pais e torcendo para não demonstrar preocupação. O tempo todo seu olhar escrutinava a multidão atrás do irmão, atrasado para a própria festa. Frank idolatrava o irmão mais velho, Finlay. Eles sempre foram inseparáveis. Duas crianças de cabelos pretos e olhos azuis com menos de 2 anos de diferença, que passavam os longos verões da Califórnia sem a supervisão de adultos, pedalando de um lado a outro da sossegada Coronado Island e quase sempre voltando para casa depois do anoitecer. Porém, ela não poderia ir atrás dele agora. O rugido do motor de um carro interrompeu a festa tranquila. Sons altos de buzina irromperam em sucessão. Frank viu como a mãe estremeceu com o barulho. Betty McGrath detestava exibicionismos e vulgaridades, e com certeza não achava de bom tom buzinar para anunciar a própria presença. Pouco depois, Finlay surgiu pelo portão dos fundos, o rosto bonito corado, um cacho dos cabelos pretos caído na testa. Ry Walsh, seu melhor amigo, o envolvia com um braço, mas nenhum dos dois parecia muito estável. Eles riam, bêbados, apoiando-se um no outro, seguidos por mais amigos que cambaleavam ao entrar na festa. Sua mãe, impecável em um tubinho preto, os cabelos presos em um coque banana, foi até o grupo sorridente de rapazes e moças. Ela usava as pérolas herdadas da avó de Frank, um lembrete sutil de que Betty McGrath um dia havia sido Betty Alexander, dos Alexanders de Newport Beach. "Meninos!" chamou ela, a voz modulada pela escola de etiqueta. "Que bom que finalmente chegaram." Aos tropeços, Finlay se afastou de Ry e tentou endireitar a postura. Seu pai fez um sinal para a banda e a música parou. De repente, os sons de Coronado Island naquela noite de fim de primavera, o ronronar gutural do mar, o sussurro das palmeiras sobre eles, um cachorro que latia na rua ou na praia, dominaram o ambiente. Com um terno preto feito sob medida, uma camisa branca imaculada e uma gravata preta, o pai avançou a passos largos, um cigarro entre os dedos de uma das mãos e um Manhattan na outra. Os cabelos pretos cortados bem rente e o queixo quadrado lhe davam a aparência de um ex-boxeador que chegara ao auge e aprendera a se vestir bem, o que não estava muito longe da verdade. Mesmo em meio àquela multidão bela e bem arrumada, ele e a mãe se destacavam, irradiando sucesso. Ela tinha berço e sempre estivera no topo da pirâmide social. Ele havia galgado alguns degraus para se postar confiante ao lado dela. "Amigos, familiares e recém-formados na academia", disse o pai com sua voz pujante. Quando Frank era criança, ele ainda conservava um leve sotaque irlandês que se esforçara para eliminar. O pai vivia elogiando a própria mitologia imigrante, uma história sobre começar do zero e trabalhar duro. Quase nunca mencionava a sorte e as oportunidades trazidas pelo casamento com a filha do patrão, mas todos sabiam disso. Também sabiam que depois que os pais de sua mãe morreram, seu pai havia mais do que triplicado a fortuna explorando o mercado imobiliário da Califórnia.
Ele abraçou a esposa esbelta e a puxou para o mais perto de si que ela se atreveria a permitir em público. Agradecemos a vocês por terem vindo desejar uma boa viagem ao nosso filho Finley, disse ele, sorrindo. Chega de tirá-lo da delegacia às 2 da manhã depois de um daqueles rachas ridículos. Algumas pessoas riram. Todo mundo na festa conhecia o tortuoso caminho que Finley havia percorrido até a idade adulta. Desde pequeno, fora um menino de ouro, uma criança selvagem capaz de amolecer os corações mais duros. As pessoas riam das piadas dele, as garotas o seguiam por todo lado. Todos amavam Finley, mas a maioria concordava que ele dava trabalho. Fora reprovado na 4ª série mais pelas traquinagens constantes do que por qualquer outro motivo. Costumava ser desrespeitoso na igreja e gostava do tipo de garota que usava mini-saia e carregava cigarros na bolsa. Quando as risadas cessaram, o pai continuou. Um brinde a Finley e a sua grande aventura. Estamos orgulhosos de você, filho. Garçons surgiram com garrafas de Dom Perignon e serviram mais champanhe, e o tilintar das taças preencheu o ar. Os convidados cercaram Finley. Os homens lhe davam tapinhas nas costas para parabenizá-lo, as moças avançavam disputando sua atenção. O pai gesticulou para a banda e a música recomeçou. Sentindo-se deixada de lado, Frankie entrou em casa passando pela ampla cozinha, onde os fornecedores se ocupavam em arrumar os canapés nas bandejas. Ela entrou rapidamente no escritório do pai. Quando era criança, aquele era o seu lugar preferido. Havia grandes poltronas capitonês de couro, descansos para pés, 2 paredes cobertas de livros e uma mesa enorme. Ela acendeu a luz. A sala tinha cheiro de couro antigo e charutos, com o toque de uma loção pós-barba cara. Em cima da mesa, havia pilhas bem organizadas de alvarás de construção e plantas arquitetônicas. Uma parede inteira do escritório era dedicada à história da família, fotografias emolduradas que a mãe havia herdado dos pais e até algumas que o pai trouxera da Irlanda. Havia uma foto do bisavô McGrath com o uniforme de soldado batendo continência para a câmera. Ao lado dela, uma medalha de guerra emoldurada que concederam ao avô Francis na Primeira Guerra Mundial. O retrato do casamento de seus pais estava posicionado entre a condecoração Coração Púrpura do avô Alexander e um recorte de jornal que estampava o navio onde ele servira chegando ao porto no fim da guerra. Não havia retratos do pai de uniforme. Para sua grande vergonha, ele fora dispensado do serviço militar por falta de aptidão física. Era algo que ele lamentava em particular, só para a família e só quando bebia. Depois da guerra, ele havia convencido o avô Alexander a construir moradias populares para os veteranos em San Diego. O pai dizia que era sua contribuição para o esforço de guerra, e o projeto foi um sucesso espetacular. Havia tanto orgulho militar no discurso dele que, com o tempo, todo mundo em Coronado pareceu esquecer que ele não tinha servido. Não havia fotos dos filhos ali. Ainda não. O pai acreditava que era preciso merecer estar naquela parede. Frank ouviu a porta se abrir suavemente atrás de si e alguém disse: Ah, desculpe, eu não queria atrapalhar. Ela se virou e viu Ry Walsh parado à porta. Ele tinha um coquetel em uma das mãos e um pacote de cigarros Old Gold na outra. Sem dúvida, estava procurando um lugar tranquilo para fumar. Estou me escondendo da festa, comentou ela. Acho que não estou com muita vontade de comemorar. Ele deixou a porta aberta. Pensamos a mesma coisa, então. Você não deve se lembrar de mim. Joseph Ryerson Walsh, mais conhecido como Ry, como o whisky, declarou Frank, tentando sorrir. Fora assim que ele se apresentara para ela no último verão.